Quero passar a palavra agora aos nossos irmãos, presbítero Wesley e Sueli, e eles farão a apresentação, como de costume, né, do pregador desta noite. Eu vou pedir o pessoal de mídias para me ajudar, para alguém montar um pedestal para o Pedro. Histórico do presbítero Pedro do Vanel Carneiro. Nascido em Muriaé, Minas Gerais, em 7 de 9 de 1956, em um lar cristão, filho de uma numerosa família, era o mais novo de 12 irmãos. Por ser deficiente visual, veio para o Rio de Janeiro aos 16 anos, pois tinha necessidade de utilizar o sistema Braille. Aqui estudou, graduando-se em administração e se especializou em desenvolvimento de sistemas. Atuou no Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro, onde trabalhou até se aposentar em 2016. Daí, então, retornou para sua cidade natal, onde reside com Sueli, sua esposa, e suas 2 netas, Aline, que já precisou retornar para Muriaé, e Vitória, que está conosco. Sueli e Vitória estão sentadinhas ali atrás. Podem ficar em pé um pouquinho? Olha, Sueli e Vitória, muito obrigada. Podem assentar-se. Pedro e Sueli já frequentavam as atividades da igreja desde 1984, onde tiveram excelente acolhida, segundo o relato deles. E em 1986, se tornariam membros da igreja. Ambos foram examinados no conselho. Pedro seria recebido por jurisdição a pedido, e Sueli por profissão de fé e batismo. Sua recepção se deu em 4 de janeiro de 87. Para os anos de 1989, 1990 e 1993, o Conselho nomeou Pedro do Vanel e Sueli como representantes eleitores do IMPAR, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Em uma das festas do IMPAR, Pedro e Sueli haviam já conhecido Jaqueline. Em algumas ocasiões, eles a levaram para passar alguns dias em sua casa e, por fim, tornou-se sua filha. Em 1997, Pedro e Sueli foram morar próximo da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. Para lá se transferiram e participaram daquela igreja por mais de 20 anos, onde exerceu 2 mandatos no ofício de presbítero. Nesse tempo, além de participar com a família nas atividades da igreja local, começou, junto com alguns irmãos de outras comunidades, um trabalho com o segmento de pessoas deficientes visuais. Seu propósito era evangelizar e estimular o desenvolvimento pessoal dos que se convertiam, auxiliando-os na inclusão em suas igrejas. Em 2019, Pedro era o presidente da UNEDEV, União Nacional Evangélica de Deficientes Visuais. Em Muriaé, já participa desde 2018 nas atividades da Igreja Presbiteriana, tendo sido reconduzido ao presbiterato no ano passado.
Sempre que possível, Pedro é acompanhado por Sueli e as netas, Aline e Vitória. E hoje, celebrando o centenário, rumo aos 100 anos, temos o privilégio de rever nosso querido Pedro, que trará a mensagem do Senhor para a igreja. O Senhor assim o abençoe. Boa noite a todos. Nós queremos saudar esta amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós emocionante, não vou nem dizer uma alegria, uma honra, é tudo isso, mas muito mais. É emocionante receber um convite desta igreja, que num momento singular, né? Aos 100 anos não se faz todo dia. Wesley, muito obrigado por lembrar da gente, e eu quero trazer do conselho da igreja de Muriaé, do pastor Gênesis Isidoro, um abraço para esta igreja, para o conselho, para seu pastor, nosso querido Fábio Quintanilha, que nós já tivemos oportunidade de estar aqui em outro momento. Eu não sei o que dizer, né? É muito bom poder repetir esse feito, né? Vocês me concedem uma honra inefável, né? Nós nos sentimos muito bem, uma igreja que, como eu disse, receberam a mim e a Sueli, nos receberam muito bem, há cerca de quase 40 anos atrás. E hoje nos convida para trazer a mensagem. Eu não quero cansar ninguém, eu sei que nós vivemos num momento que nós não podemos, né, alongar muito pela noite, como fez o apóstolo Paulo um dia, que alguém até caiu da cadeira. Então nós não podemos falar muito, mas nós queremos realmente que vocês se sintam muito bem. Eu acredito que grandes pregadores aqui já estiveram, e agora vocês me dão esta honra de participar do centenário desta igreja. Pastor Fábio, muito obrigado por ceder esse púlpito. E vocês, nós que tivemos o privilégio de conviver com os esteios dessa igreja, de um passado bem recente, né? Porque uma igreja de 100 anos, quando nós falamos de alguém há 40 anos atrás, nós estamos falando de um passado recente, mas uma igreja que se renova a cada dia. Glória a Deus, pelo poder de Deus, pelo entusiasmo que traz a cada um neste lugar. E por isso nós vamos colocar de pé. Enquanto nós vamos ler a palavra de Deus, vou contar um segredinho breve a vocês. A Sociedade Bíblica do Brasil tem a Bíblia em braille. Essa Bíblia é na versão nova tradução na linguagem de hoje. Mas por várias igrejas que a gente passa, que a gente prega, ou de alguma forma, né, tem algum contato, a leitura é basicamente feita na versão revista e atualizada. E aí eu decidi imprimir
em braille por minha própria conta vários livros da Bíblia na versão revista e atualizada. Aí hoje, quando eu chego aqui, eu ouço a leitura do Salmo 100. Mas a versão que você lê, a gente consegue... Não, sim, tudo bem. Aí eu falei assim, olha, acho que eu estou perdendo meu tempo, mas não estou não. Deus sabe todas as coisas. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E vamos ler os 10 primeiros versículos, que é a visão de Isaías. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes, enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, fala para o teu povo nesta noite, que a tua voz seja ouvida, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, use-nos de acordo com a tua vontade,
e que cada um seja tocado pela brasa viva tirada do teu altar, e que nós sejamos, ó Pai, nesta noite, mais uma vez, revivificado para a honra, louvor e glória do teu nome e para a nossa alegria. Opera em nós, Senhor, nós pedimos isto. Fala a tua igreja nesta noite. Nós o fazemos em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, o que trazer, o que falar para uma igreja que tem vencido um período tão longo? 100 anos não são 100 dias. Embora para o Senhor 1000 anos é como se fosse um dia. Mas nós sabemos que 100 anos são lutas, 100 anos são conquistas, 100 anos são vitórias, mas 100 anos também são motivos de muita preocupação. Mas 100 anos é a certeza de que Deus está no seu santo trono e que Ele reina para sempre. Quando morre o rei Uzias, o profeta Isaías recebe esta visão. Como eu mencionei no texto em que foi apresentado nesta noite pelos nossos queridos Wesley e Sueli, nasci num lar cristão. E esse é um momento de história. 100 anos é tempo de se contar também história. Nasci em um lar cristão. Meu pai, uma pessoa extremamente simples, embora alguém aqui, acho que ninguém aqui o conheceu, uma pessoa que não teve nenhuma escolaridade oficial e que aprendeu a ler por seu próprio interesse, por sua própria busca, por sua própria conta, lá num lugar que até hoje, depois de toda a civilização, avião só passa por lá porque não anda no chão. Senão ficaria complicado. Um lugar tão difícil, no meio da mata, mas ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Ainda muito jovem. E ele casou também com a minha mãe, que era cristã, também muito simples, também da roça, do interior, porque quando alguém diz que fulano é de uma cidade pequena, é de uma cidade, mas a minha família não era de cidade. A minha família é como se eu falasse como fosse Gedeão, né? Eu sou o menor da menor família. É mais ou menos isso. Alguém que reconhece o seu lugar. E meu pai era assim. Mas ele teve o privilégio de conhecer a Cristo. E Cristo chamou muito cedo. E ele começou então a se interessar pela palavra de Deus. E ele viveu em função da palavra de Deus. E muito cedo, ele pegava os filhos e lia a Bíblia para os filhos e com os filhos. E esse texto é um dos textos que ele lia para nós,
esse texto é o texto que ele falava da visão de Isaías. Outro texto que lhe impressionava muito era a visão da escada de Jacó. E ele nos ensinava a contar aquela história, como que Jacó, o Senhor o encontrou lá na estrada, quando ele fugia do seu pai, fugia da presença de Deus, mas Deus lá o encontrou, e ele entendeu que era Deus que falava com ele naquele momento. Mas nós vamos retornar ao texto. Essa visão que Isaías teve, no final de um governo muito bem sucedido, o governo de Uzias era um governo de prosperidade para Israel, um governo de prosperidade espiritual, pelas reformas que Uzias trouxera para aquele povo. Mas esse Uzias, tão importante, esse líder maravilhoso, um dia morre, e o seu filho vai reinar no seu lugar. Mas será que o povo poderia confiar no filho da mesma maneira que confiava nele? O que acontece conosco quando há qualquer sucessão, especialmente de alguém que a gente acredita, fulano não vai ser igual ao fulano não, ele não vai ser igual ao pai dele. O pai dele era um excelente médico, mas ele agora, será que ele vai atender o povo assim como atendia o seu pai? E naquele momento de busca, naquele momento de incerteza, naquele momento em que as pessoas estavam sem saber o que ia acontecer, porque Israel vivia rodeado de inimigo, os assírios fazendo aliança com Israel contra Judá. Eu falei Israel, mas na verdade era Judá, para ficar melhor. Então eles viviam ali acossado por uma pressão externa, e agora Uzias é morto. E a gente reporta a esta situação, a situação de Moisés. O livro de Josué começa com a seguinte expressão: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Deus chama a Moisés, e Deus chama a Josué, melhor dizendo, e diz que Moisés é morto, mas você tem esta missão. E então ele convida Josué a ter bom ânimo, a se esforçar. E ele diz que para Josué não se afastar da lei do Senhor, nem para um lado, nem para o outro, mas que eles tinham que dirigir aquele povo para conquistar a terra que há tanto tempo eles esperavam por esta conquista, por 40 anos. Mas Moisés é morto, mas o nosso Deus está vivo, e ele chama Josué neste momento em que nós falamos, Uzias morrera. Uzias já não estava mais à frente, e o povo estava numa incerteza. E então, eis que Isaías recebe de Deus uma visão. Ele vê no templo, ele vê o Senhor assentado no trono.
ele viu num alto e sublime trono. Não era simplesmente um trono alto, não era simplesmente um trono inacessível, não era simplesmente um trono onde todo o mundo poderia ser visto, mas ele o viu num alto e sublime trono. E ele via mais, ele via que as vestes da sua roupa enchia tudo, todo lugar, não tinha lugar. E então ele percebe que aquele Senhor que estava sentado nesse sublime trono, que é o trono da natureza, é o trono do infinito, o trono do mundo, e que serafins estavam acima dele, estava acima, e aqueles anjos, ao voarem, ao circundarem o trono do Altíssimo, dizia: Santo, Santo. Eles estavam ali não para se exibir, eles não estavam ali para se mostrar, eles não estavam ali num show pirotécnico, mas eles estavam ali exaltando o Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua majestade, da sua glória, do seu brilho, do seu esplendor. Isaías, naquele momento, ele percebeu quem era que ele estava vendo e aonde ele estava. Ele percebeu que ele era um pecador, ele percebeu que ele não era ninguém. Ele falou: de hoje em diante, eu não sou mais ninguém, porque ninguém pode ver o que eu estou vendo e continuar vivo, porque eu sou um pecador, eu sou um homem de impuros lábios. A presença de Deus nos faz pensar em nós mesmos. Quando nós não conhecemos a Deus, nós achamos que somos bons, nós achamos que pagamos as nossas contas, que não fazemos mais do que a nossa obrigação, que pagamos nossos impostos, que não fazemos mais do que a nossa obrigação, que ajudamos o nosso próximo, o que é muito bom. Mas quando nós percebemos a santidade de Deus, ele diz assim: e agora? Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, aquele que chama cada estrela por seu nome, aquele que carrega o mar na concha da sua mão. Os meus olhos viram o Senhor, e quando ele entra em contato consigo mesmo, que ele percebe quem ele é, que ele percebe que ele está a ponto de perecer na presença daquele que é todo-poderoso. Eis que um querubim vai ao altar e retira de lá uma brasa, e vem ao seu socorro, e toca com a brasa no seu lábio, e diz: agora, as suas iniquidades foram perdoadas, agora, você é outra pessoa, agora, você pode continuar a viver, porque o Altíssimo foi a você, porque as brasas do altar
a brasa do altar tocou ao seu lábio, e você agora é uma pessoa de lábios purificado, você agora pode dar glória a Deus, você agora pode estar nesse santo lugar, na presença do Deus eterno. Irmãos, hoje o altar, como tinha naquela ocasião de brasas, não está mais aqui. Esse templo não se oferece mais ofertas queimadas, mas aquele que era o nosso altar, aquele que é o nosso sacrifício, aquele que é o sacerdote, mas também é oferta, morreu, ressuscitou e está conosco aqui nesse lugar. E aí você está dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? De fato, quem somos nós? De fato, de nós mesmos, nós não podemos chegar à presença de Deus. Mas Deus se preocupou conosco. Ao invés de mandar aquele serafim ir em busca de Isaías, ele manda seu filho. E esse seu filho esvazia-se a si mesmo, deixa a sua glória, desce até aonde nós estamos, e diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Mas ele não ficou no túmulo, porque ele é o Deus da vida, ele ressuscitou e quer mudar a nossa história, como mudou a história de Isaías. Eu não sei qual é a sua história, eu não conheço as suas necessidades, mas aquele serafim que foi lá onde estava Isaías, que se importou com a situação de Isaías, e tocou nos seus lábios, e diz que os seus pecados foram retirados. Os seus pecados foram retirados, e as tuas iniquidades foram perdoadas. E você agora está livre. Esse mesmo Deus, pelo seu Espírito, fala com você nesta noite e diz: Jesus foi à cruz e levou os seus pecados lá naquele altar, e agora você, com os pecados perdoados, você com as culpas expiadas por aquele Jesus que sofreu, que levou a cruz nos seus ombros, ele agora está ao seu lado dizendo: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as suas almas. Isaías achou que ele estava morto. Isaías achou que ele não tinha mais como continuar a vivendo, porque eu sou um pecador e meus olhos viram o Todo-Poderoso. Quem sou eu? Mas depois que ele foi tocado, ele recebe uma nova vida, e ele aí é chamado pelo Senhor
com a voz: a quem enviarei? E quem irá por nós? E aí Isaías diz: agora eu posso, agora eu posso, agora eu posso. Senhor, envia-me a mim. Esse Deus está renovando também nesta noite. Depois de 100 anos que essa igreja tem pregado o Evangelho, Deus continua no seu santo trono, e diz a palavra: e Ele reinará para sempre. Passa os reis, passa os governos, passa os pastores de igreja, passa os presbíteros que tinham tanto cuidado, mas o Senhor continua, o Senhor é o mesmo, e Ele diz: Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso Ele está aqui dizendo: vinde a mim, porque eu tenho uma nova vida para você. Vinde a mim, porque você pode receber um fardo leve, você pode receber um jugo suave, e você pode aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando nós, no início desse culto, pastor Fábio Quintanilha diz assim: se é para te louvar, porque nasci. Aí o pastor falou: você acha que Deus iria dizer isso aí para que você... Não estou louvando, então não mereço viver. Não, eu não estou louvando, mas Ele vai aperfeiçoar o meu louvor. Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele vai dizer: porque eu te amo, eu vou ao teu socorro, e você vai ser perdoado, e você vai ser realmente restaurado, como foi Isaías. Olha para o Senhor e sede salvo. Olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra. Ele está neste lugar e a sua voz está nos falando: confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele reina e reinará, e Ele está no seu trono, e passará essa geração, e passará a próxima geração, e Ele nos convida a reinar com Ele para sempre. Você hoje pode se entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, cuida de mim, eu sei que eu preciso de Ti, eu sei que eu preciso dia a dia de Ti, mas eu sei que Tu tens preocupado comigo. Os querubins simplesmente não ficaram lá no alto, eles estavam no alto, mas eles mesmos louvando a Deus, eles mesmos exaltando a grandiosidade da glória de Deus. Mesmo assim ele vai aonde está Isaías e lhe toca os lábios. Que o Senhor nesta noite toque em seu coração pelo seu Espírito Santo, e que você nele seja renovado para caminhar com essa igreja mais 100 anos, que o Senhor nos prepara para caminhar com Ele toda a eternidade, porque Ele é o Deus forte, mas Ele é também o Pai da eternidade. Ele não só vive na eternidade, Ele não só é eterno, Ele só não nos convida a da vida eterna, mas Ele é o próprio Pai da eternidade. Por isso eu e você somos abençoados, por isso eu e você podemos dizer: a nossa esperança está naquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. E que Deus nos abençoe ricamente nesta noite. Que Deus fale a nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado.